Muito bem, neste vídeo queremos fazer este exemplo com todos os detalhes ou todos os detalhes necessários para termos uma ideia bastante global do problema utilizando a ferramenta do lugar das raízes. Para isso, recomendo fortemente que vocês assistam, caso não tenham feito ainda, esses dois vídeos aqui. Um motiva e dá a definição do lugar das raízes, o outro fala das regras de traçado que utilizaremos no presente vídeo. Muito bem, nosso ponto de partida é esse diagrama de blocos. Imaginamos um sistema de quarta ordem, sem nenhum zero, é a função de transferência da planta. Imaginamos também que o controlador seja meramente proporcional. Fechamos a malha com realimentação negativa e desejamos responder essa pergunta aqui: como se comportam os polos da função de transferência de malha fechada y de S sobre R de S, que está dada aqui, à medida que K varia de zero a infinito? Ou ainda, como se comportam as raízes do polinômio característico que está aqui, à medida que K varia de zero a infinito. A ferramenta que nos dá essa resposta é o lugar das raízes. Muito bem, então o primeiro ponto, como vocês viram nos vídeos mencionados, é que nós precisamos procurar escrever a equação característica de interesse neste formato, em que colocamos neste ponto o parâmetro com respeito ao qual será traçado o lugar das raízes, que neste caso, em particular, é mesmo o ganho K. Ou seja, não há nada que fazer, esse é o caso em que imediatamente se aplica a regra. Então aparece o K aqui, a função de transferência da planta, portanto estes polinômios n de S e d de S são os polinômios do numerador e do denominador da planta ou da função de transferência de malha. Vemos claramente que n de S não tem nenhum zero e d de S tem 4 zeros, que são os polos da função de transferência da planta. Então, existem polos em S igual a zero, existe um polo em S igual a menos 2, existe um par de polos complexos conjugados em S menos 4 mais ou menos J3. Então, o lugar das raízes começará o seu traçado, colocando esses polos indicados por cruzes no plano complexo. É isso que temos aqui. Então, um plano complexo, eixo real, eixo imaginário, o polo em S igual a zero, polo em S igual a menos 2, polos complexos conjugados em S igual a menos 4, parte real, mais e menos J3. O lugar das raízes sobre o eixo real, vocês se lembram que a gente traça o lugar das raízes sempre que houver um número ímpar de polos e zeros à sua direita. Nesse caso aqui em particular, temos este trecho daqui. Como são 4 polos, haverá 4 ramos no lugar das raízes. Para K igual a zero, esses ramos iniciam no valor dos polos e à medida que K começa a aumentar, esses ramos se movimentam. Esse movimenta nessa direção, esse movimenta nessa direção, esses vão sair de algum lugar aqui que nós temos que determinar ainda, e esses 4 ramos terminarão em 4 zeros que estão no infinito, uma vez que a planta não tem nenhum zero finito. Isso significa que esses ramos irão para o infinito seguindo assíntotas, e as assíntotas são determinadas por essa expressão. Okay? Neste caso em particular, n menos m é igual a 4, portanto, essa conta pode ser feita começando com r igual a zero. Temos que alfa é igual a mais ou menos 180 dividido por 4. Aqui temos que alfa é igual a mais ou menos 45. Se tomarmos R é igual a 1, daqui sai que alfa é igual a esses mais ou menos 45
Observe que essa parte não mudou. E agora eu vou multiplicar por 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, daqui temos que alfa pode ser mais ou menos 135 graus. Então, esses são os valores das 4 assíntotas. Se fizermos R igual a 2, observaremos que nós vamos repetir este ângulo. Então, não ganhamos nada. Muito bem, então temos uma assíntota em 45, outra em menos 45, uma em 135, uma em menos 135. Só que precisamos determinar o ponto em que elas encontram com o eixo real para poder fazer o traçado. E esse valor é dado por essa expressão, como você se lembra. Então vamos fazer essa continha. SC, somatório de polos, menos somatório de zeros, não temos nenhum zero, dividido por 4. Então, os polos são 0, menos 2, menos 4 mais J3, menos 4 menos J3. Isso dividido por 4. J3 cancela com menos J3, menos 4, menos 8, menos 10. Isso aqui dá menos 10 sobre 4, ou ainda menos 2,5. Portanto, as assíntotas, elas se encontrarão menos 1, menos 2, aqui, ó, menos 2,5, nesse ponto. Então, só esboçando aqui, ó, 45 graus, menos 45 graus, menos 135, sabe lá o que, e mais 135 graus aqui. Então, basicamente, essas são as 4 assíntotas. Aqui, indicando certinho, 45, menos 45 graus. Este ângulo de cá, 135 graus. E este ângulo de cá, aliás, aqui eu errei, né? Aqui, 135 graus, e esse de cá, menos 135 graus. Okay? Então, o nosso lugar das raízes já começa a ter algumas informações importantes. Vamos continuar fazendo esse traçado. Muito bem, então as assíntotas estão aqui indicadas agora pontilhadas. E esse ramo que vimos sai daqui, este sai de cá. Se não houvesse esses polos complexos conjugados, eles se encontrariam aqui no meio e daqui sairiam, mas como existem esses polos e eles empurram do lugar das raízes, a tendência é sair um pouquinho mais aqui para a direita. Eu vou arbitrar que ele sai daqui. Okay? Então, esses ramos eles se encontram nesse ponto e eles têm que sair seguindo essas, vão para o infinito seguindo essas assíntotas. Okay? Observe que isso aqui é traçado, eu estou traçando aqui meio no olho, até porque eu sei mais ou menos que esses lugares das raízes todos têm esse formato quando chega nesse ponto. Então, uma vez que traçou as assíntotas, tem que ter muito medo para fazer traçado esboço, não. Muito bem. Agora, esses outros dois, eles irão para o infinito seguindo essas assíntotas. Uma continha que vale a pena fazer aqui, faremos isso de verde agora aqui, ó, é tentar determinar com que ângulo que esse ramo sai desse polo. Se ele sai para cá, se ele sai para cá, como é que é? Então, aplicamos a definição do lugar das raízes e sabemos então que o ângulo em Φ4, né, que é um polo, então menos Φ4, menos esses ângulos todos que são polos, né? Então a contribuição desse polo para a fase da função nesse ponto é menos Φ1, idem para esse menos Φ2 e esse menos Φ3. Então sabemos que esse aqui tem que dar um múltiplo ímpar de 180 graus. Okay? Muito bem. Pegue seu transferidor e meça esses ângulos. Eu media aproximadamente 142,
esse aproximadamente 124, esse daqui sabemos ser 90 graus. Muito bem. Some esses três ângulos, este, que são esses daqui, ó, e eu encontrei menos 356 graus. E aqui vou colocar assim menos 180, só para constar. E aqui a gente vê o seguinte, isso aqui está muito perto de 360. Okay? Portanto, esse Φ4, ele precisa ser alguma coisa em torno de 180, com menos 180 é a definição do lugar das raízes. Então, efetivamente, né, o ângulo Φ4 é 180, ou alguma coisa muito próxima de 180. Então, para fins do traçado, eu vou fazer de conta que é alguma coisa em torno de 180 e o lugar das raízes vai nessa direção e ele vai tangenciar essa assíntota à medida que ele for para menos infinito aqui embaixo, mais infinito lá em cima. Lembrando que o lugar das raízes, então, é simétrico com respeito ao eixo real. Então, o nosso lugar das raízes está esboçado. Muito bem. Vamos fazer algumas contas que são importantes. Vemos que esse sistema, para um determinado valor de K, ele se torna instável. Vemos isso porque um par de polos complexos conjugados atravessam o eixo J-ômega e eles entram para o semiplano direito. Então, só relembrando, para K igual a zero, encontramos-nos nas cruzes. Começa a aumentar o K, as raízes na malha fechada começam a caminhar por aqui, por aqui, por aqui e por aqui. Lá pelas tantas, um par deles atravessa o eixo J-ômega e o sistema de malha fechada fica instável. Então, queremos determinar para que valor de K isso acontece e queremos, então, determinar qual que é essa posição sobre o eixo J-ômega. E faremos isso utilizando o critério de estabilidade de Rath. Então, lembrando que a equação característica está aqui, nós vamos construir o arranjo de Rath da forma que sabemos, S4, S3, S2, S1, S0. S4 aqui nessa linha fica 1, 41 e K, e na linha do S3 fica 10 e fica 50, que eu posso simplificar para 1 e para 5. Okay? Muito bem. Então, nessa posição vai ficar assim, 41, que é 4 vezes 1, menos 5, dividido por 1, isso aqui é igual a 36. Aqui 1 vezes K, menos 0 sobre 1, o K aparece aqui. Nessa posição, esse 5 vezes 36, então 5 vezes 36, menos 1 vezes K, dividido por 36, nessa posição 0, nessa posição K. Portanto, as condições para estabilidade, K tem que ser positivo e isto tem que ser positivo também. Então, isso significa que 5 vezes 36 menos K tem que ser positivo, K precisa ser menor do que 180. Okay? Então, essa é a condição para estabilidade. No caso de K ser igual a 180, aqui teremos um zero e outro zero. Então, nós vamos olhar para o polinômio auxiliar. Esse polinômio auxiliar, P de S, é 36S2 mais K, que é 180. Isso é igual a zero. Daqui, fizemos as contas, encontraremos duas raízes e essas raízes são S igual a mais ou menos J raiz de 5, que é aproximadamente 2,2, né? mais menos J 2,2. Portanto, quando K começa K igual a zero aqui, K igual a zero aqui, então K igual a zero,
K igual a 0, K igual a 0 e aqui K igual a 0. Começa a aumentar. Quando o K chega em 180, há duas raízes, vou colocar de outra cor aqui, há duas raízes sobre o eixo J-ômega. Obviamente existem duas raízes, sabe lá por aqui, que elas vão movimentando, obviamente, e essa posição é mais J raiz de 5 e essa daqui menos J raiz de 5. Muito bem. Mas um detalhe, eu quero reproduzir o resultado anterior utilizando a condição de módulo. Vocês se lembram que no primeiro vídeo fizemos a condição de módulo, que é o módulo de GH igual a módulo de menos 1. Isso aqui vem da equação característica. E, portanto, aplicando isso ao caso presente, né, temos Kg de S, o módulo disso tem que ser igual a 1, de onde eu tiro que K é 1 sobre módulo de G de S. Essa é a condição de módulo. A condição de fase é a definição do lugar das raízes. Muito bem, utilizando os conceitos de Cauchy, que inclusive aparece num dos vídeos, avaliação geométrica de f de S, o módulo de G avaliado num determinado ponto, né? Se eu escolher o ponto para ser esse, S0, ele é dado pelo seguinte: como não tem os zeros, então o numerador é apenas 1. E agora eu vou fazer o produto desses comprimentos. Então vou chamar isso aqui de, por exemplo, A1, esse de A2, esse de A3, esse de A4, e eu vou fazer A1 vezes A2 vezes A3 vezes A4. É isso que essa condição de módulo nos dá. Muito bem, pegue uma régua e meça essa distância. Agora você tem que calibrar a sua régua. Só vou mencionar isso porque é um erro comum. Nessa posição em que eu estou, né, utilizando meu tablet e tudo, eu venho aqui e meço A1, meu A1 aparece na ponta da minha régua como sendo 4,3 centímetros. Muito bem. É claro que isso depende da escala. Se eu pegasse um outro tablet, não seria 4,3. Então, o que nós vamos utilizar? Então, é isso que eu quero dizer com calibrar a régua. Então, por exemplo, eu sei que isso aqui é menos 4. Essa distância aqui, ó, é 4. Eu venho, meço essa distância toda e o que eu vejo na minha régua é o seguinte: 7,7 centímetros correspondem a 4. Portanto, aí a gente vai fazer uma regra de 3, né? Uma unidade neste gráfico, nessa escala, corresponde a x. E esse x é igual a 1,925 nesta minha escala. Se você fizer isso no seu tablet, vai ser outra coisa. Se fizer no monitor do micro, vai ser outra. Mas isso vai nos colocar num nível, num patamar comum. Essa é a conta que todos temos que fazer. Então, se eu pegar e dividir isso daqui por 1,925, aí eu tenho o resultado que eu preciso. Isso dá 2,23 unidades. Fazendo a mesma coisa para todos os outros, aqui eu tenho alguma coisa em torno de 2,96. A3 é alguma coisa em torno de 4,05 e o A4 é alguma coisa em torno de 6,49. Faça essa conta, isso aqui é aproximadamente 1,74. 174. Use esse resultado aqui e temos que K é aproximadamente 174. Isso aqui compara razoavelmente com o 180 teórico, né, obtido pelo critério de Ralph, e é surpreendente que alguma coisa tão grosseira, feito à mão e olhado com a régua, a gente chegue a um resultado tão
tão competitivo quanto esse. Então vocês veem que não é necessário se matar com 1, 2, 3, 10 casas decimais, preocupar com tantos detalhes ao se fazer o esboço do lugar das raízes. O básico é que tem que estar muito certinho. Muito bem, vamos para o fim. Vamos olhar a questão do MATLAB. Queremos gerar esse diagrama via MATLAB. Então vou aqui definir J como raiz de -1. Aqui está a definição da função de transferência da planta. Então o numerador ele é 1 e o denominador é composto de um polinômio com raízes 0, -2, -4, J3 e -4 e J3, que são essas cruzes que aparecem aqui. A função TF toma esses dois polinômios definidos e gera a função de transferência, que eu chamei de cis, e o comando para fazer o lugar das raízes está aqui. R locus cis. Ele gera esse diagrama. Eu apenas fiz um ajuste aqui de escalas para ficar um pouco melhorzinho. E aqui temos exatamente o que realmente é o lugar das raízes. O que fizemos antes era um mero esboço. Se tomarmos K igual a 180, no lugar, na equação característica, os polos efetivamente estão aqui. Esses são os polos de malha fechada, para K igual a 180, um par de polos aqui, e o outro está em -5 mais e menos J3, 2. Então, é um par de polos, um aqui e outro simétrico aqui. Esses polos, vocês estão vendo aqui, esses quadradinhos em vermelho, são os polos da malha fechada quando o ganho K for 180. Se estivéssemos projetando um sistema de controle, isso não está bom, né? Porque estou no limiar de me tornar instável. Então, certamente teria que ser alguma coisa menor do que 180. Né? Se eu quisesse colocar os polos de malha fechada aqui, se eu chegasse à conclusão que isso era uma boa posição, com os correspondentes em algum lugar por aqui, eu teria que fazer aquela conta que a gente acabou de fazer na página anterior, né, de calcular o módulo, né, com a régua, para ver qual que é o ganho necessário para colocar os polos aqui. E aí fazer a conta para cá, por exemplo, tanto faz, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Mas como normalmente nós vamos tomar decisão nessa região do plano, a gente acaba utilizando um desses dois polos. Muito bem, o código completo disso daqui eu vou disponibilizar, como de costume, aqui nessa localização na plataforma ResearchGate. Espero que esse exemplo mais detalhado tenha sido útil para ilustrar os procedimentos no lugar das raízes.